Olá, bem-vindos ao nosso primeiro direto aqui no Facebook. O meu nome é Andreia de Almeida, sou médica na Clínica Dr. Pinto Coelho e foi-me lançado o desafio para responder a algumas das questões que foram lançadas esta semana. Tive que selecionar algumas, não consigo responder a todas, mas vamos então a isso. Um dos temas muito perguntado foi em relação ao leite. Temos a Carla Silva Santos que diz: tenho 43 anos e noto que com o passar do tempo as minhas digestões são mais lentas e que reajo mal a determinados alimentos como o leite. Deveria saber se sou intolerante à lactose, por exemplo, ou é normal com a idade? Portanto, é um tema que já vou falar. O Joaquim Rodrigues também pergunta se deve beber leite ou se faz mal. E a Maria João Maia coloca uma pergunta muito pertinente que tem a ver com os produtos sem lactose. Bem, o tema do leite é sempre um tema um bocadinho controverso, mas na nossa visão achamos que o leite não é dos alimentos neste momento mais aconselhados, porque já existem vários estudos que sugerem que há bastantes intolerâncias e há a manifestação de algumas doenças que estão relacionadas com o consumo do leite. Normalmente as pessoas associam o leite a uma maior quantidade de cálcio e hoje em dia sabemos que existem outros alimentos tão ou mais ricos em cálcio. E, portanto, se calhar podemos encontrar outras alternativas. Temos, por exemplo, o caso dos vegetais verdes, os brócolos, os espinafres, e para além disso, para além de terem o cálcio, têm outras vitaminas e outros nutrientes que são igualmente importantes. Relativamente à questão das digestões mais lentas, realmente os estudos que existem, para além da lactose que está no leite, há outra proteína que é a caseína, que desenvolve um estado inflamatório intestinal, como é o caso do intestino poroso, e portanto a maioria das pessoas sugiro fazermos uma prova terapêutica e fazermos a experiência, tirar tudo o que é leite e derivados e ver que realmente a nossa saúde intestinal melhora consideravelmente. Em relação aos produtos sem lactose, eu também não sou muito a favor, porque são produtos que são quimicamente modificados, é adicionada uma enzima que é a lactase e, portanto, para além de ser artificialmente modificado, continua com o problema da caseína. Portanto, sem nos focarmos apenas nos aspectos negativos, se realmente queremos aumentar as nossas fontes de cálcio, para além da questão alimentar que já falei, podemos sempre insistir, e este para mim é um dos meus pontos fundamentais, é na prática de exercício físico. O exercício físico é espetacular para fixar o cálcio a nível dos ossos e, portanto, para além de nos fazer ter outros benefícios noutras áreas da nossa saúde, também promove o nosso bem-estar e a nossa felicidade. E não esquecer que também para fixar o cálcio precisamos de vitamina D e para isso temos que fazer a nossa exposição solar. Estamos grande parte do nosso dia fechados em escritórios ou andamos dentro do carro, portanto não esquecer esse ponto. Relativamente a outro tema que também achei muito interessante e acho que é bastante frequente na maioria de nós, principalmente nós mulheres. A Ana Oliveira pergunta: tenho imensa dificuldade em resistir aos doces, como posso contornar isso? É engraçado porque a maioria de nós acho que já passou por isto, quer homens, quer mulheres, mas é mesmo muito frequente. Eu tenho algumas dicas, porque realmente acho que quando começamos a perceber este mecanismo, torna-se mais fácil vencer este desejo, esta fome emocional. Começando, por exemplo, pela questão da suplementação. Por um lado, podemos utilizar alguns micronutrientes, como é o caso da vitamina B, o complexo B, e há um suplemento que eu gosto muito de utilizar e que funciona muito bem nos nossos pacientes, que é o picolinato de crómio. O picolinato de crómio é uma associação entre o aminoácido que é o picolinato que vai fomentar a ação do crómio a nível das células e o crómio vai mimetizar e aumentar a tolerância da glucose a nível celular. Portanto, para além de ajudar nestes desejos, nestes cravings pelos doces, vai tornar as células mais sensíveis à ação da insulina e com uma maior tolerabilidade à glucose, que é fantástico. Quando nós falamos destes desejos por doces, se nós percebermos um bocadinho o mecanismo, torna-se interessante perceber que rapidamente o conseguimos controlar. Por um lado, existem estudos que normalmente conseguimos distinguir uma fome emocional de uma fome física pela rapidez com que ela se instala. Uma fome emocional normalmente é uma fome muito repentina, surge em momentos de stress. E normalmente, se entretanto formos beber água ou nos distraímos com uma chamada telefónica, essa fome desaparece. Portanto, o nosso cérebro ficou ocupado com outras tarefas, outras atividades e aquela sensação de fome acaba por desaparecer. Portanto, é interessante perceber que muitas vezes o mecanismo de fome
é também alterado com uma alteração em confundir fome com sede. Portanto, também podemos reforçar a ingestão de água ao longo do nosso dia e esses nossos desejos por comida e por doces vão desaparecer. Achei engraçado um estudo que acho que já foi bastante divulgado em relação a esta questão com o açúcar, porque na prática dos estudos que existem agora, o açúcar é considerado uma droga tão ou mais potente como a cocaína ou como a heroína. Foi feito um estudo com ratinhos, em que eles eram expostos a pequenos recipientes, um com água açucarada e outro com cocaína, e depois eram posteriormente colocados em labirintos. E engraçado que os ratinhos acabavam por se dirigir sempre na direção da água açucarada, e isto acontece também connosco. Portanto, nós, quando consumimos açúcar, produzimos opioides naturais e que, na ausência destes, vamos ter os tais sentimentos de privação. Normalmente quais é que são? E todos nós já passamos por eles. Irritabilidade, viramos a despensa ao contrário à procura de um doce ou de algo que nos queira satisfazer naquela parte da nossa vida, ou porque estamos mais cansados, ou dormimos pior, ou no caso das mulheres, principalmente no síndrome pré-menstrual. Irritabilidade, um cansaço, o que é que acontece? Depois de consumirmos o açúcar, temos realmente aquele pico de felicidade e de euforia, mas passado cerca de meia hora começamos outra vez com a falta de energia, com uma sensação de barriga inchada e um mal-estar. Portanto, façam a experiência, comecem a fazer o desmame do açúcar e vão ver que em 3, 4 semanas esse desejo acaba por desaparecer. Outra vez a reforçar que, para além desta questão emocional e também de alguns déficits de alguns nutrientes que seja preciso repor, há outras situações clínicas que podem também agravar esta situação. É como o caso da fadiga adrenal, o caso de déficits hormonais muito frequentes na fase da menopausa ou mesmo em mulheres em idade fértil que podem ter alguns déficits hormonais que podem estar subdiagnosticados, mas que muitas vezes se manifestam e elas andam aqui sem saber muito bem o que se passa e com dificuldades e oscilações do peso e, portanto, é muito importante perceber o que é que se passa com os hormônios destas mulheres. Volto a reforçar que, para quem tem frequentemente estes desejos por doces e estes cravings, é muito importante fazer o exercício físico. Existem estudos que, no momento em que dá o desejo emocional, se a pessoa for fazer uma caminhada ou uma corrida de 20 minutos, esse desejo desaparece. Claro que há situações que não podemos começar a correr, mas se fizerem uma prática regular de exercício físico vão ver que vai haver uma maior regulação dos níveis de apetite, porque regularizamos os níveis de insulina e os níveis de leptina e de grelina, que são as hormonas da fome e da saciedade. Bem, terceira e última pergunta. Ana Margarida Padrão pergunta: gostaria muito que falasse sobre desequilíbrios hormonais na idade fértil? E a Joana pergunta: a minha mãe está na menopausa, como posso ajudá-la? Ora, em primeiro lugar, é super importante que a mulher reconheça alguns sinais. Enquanto não reconhecer determinados sinais, das duas uma, ou vai andar anos e anos sem ter qualquer tipo de apoio, ou quando já chega um médico em que seja feita uma avaliação hormonal, os seus déficits hormonais já vão estar num nível tão baixo que a sua recuperação vai ser mais lenta e, portanto, vai ser um processo mais lento e mais difícil. Não quer dizer que não se consiga fazer a reposição, claro que sim, mas, portanto, não deixar chegar aos extremos. Temos que ter em conta uma questão muito importante, é que as alterações hormonais não acontecem só na menopausa. Normalmente associamos a menopausa à idade dos 50 anos, mas dos estudos que existem, nós mulheres entre os 30 e os 35 já começamos a ter desequilíbrios hormonais, nomeadamente na progesterona e nos estrogénios, que são as duas hormonas principais que regulam o nosso ciclo menstrual, o nosso humor, a nossa vitalidade, a nossa energia. Mas também temos outra hormona, que é a testosterona, que é mais elevada nos homens, mas para a qual também precisamos dela. E, portanto, fazer uma avaliação completa de um perfil hormonal quando uma mulher começa com os primeiros sintomas é fundamental. Não é pela idade, mas sim pela forma como a mulher se sente. Não podemos só pensar em alterações hormonais quando falamos em irritabilidade, ganhos de peso. Há outros sintomas que às vezes passam desmascarados. Por exemplo, há mulheres que têm crises de ansiedade, ataques de pânico, alterações na memória, alterações no sono, grandes oscilações de peso, uma grande dificuldade em restabelecer relações emocionais porque há algum desequilíbrio dos neurotransmissores, como por exemplo a serotonina. Portanto, faça uma avaliação da forma como se sentem,
procurem um médico especializado em modulação hormonal, testem as vossas hormonas e vejam realmente se podem beneficiar de um reequilíbrio hormonal. Quando falamos em menopausa, tentando responder à pergunta da Joana em relação a como é que pode ajudar a mãe, até 2002 falava-se muito na terapia hormonal de substituição, que é uma terapia em que se utilizavam hormonas sintéticas para, de alguma forma, aliviar os sintomas da menopausa, como os afrontamentos, os calores súbitos, as alterações e as irregularidades menstruais, a própria secura vaginal, a insónia. Contudo, após um estudo que surgiu em 2002 pela Women's Health Initiative, que foi um estudo que envolveu cerca de 160 mil mulheres, foi completamente desaconselhada, porque verificou-se que a utilização destas pílulas sintéticas, esta terapia hormonal de substituição, tinha mais riscos para a saúde da mulher do que propriamente benefícios. Eu trouxe aqui alguns números, porque acho realmente que é bastante assustador. Estas mulheres que faziam estas pílulas sintéticas tinham um aumento de risco de cancro de mama de 26%, um aumento de risco de ataque cardíaco de 29% e 41% do aumento de risco de AVCs, ou seja, acidentes vasculares cerebrais. Portanto, de todo, as mulheres beneficiam com este tipo de medicação. O que é que temos hoje em dia para tentar regularizar os sintomas de uma menopausa e para regularizar qualquer ou outro desequilíbrio hormonal numa mulher e no homem, porque isto não acontece só nas mulheres. Os homens também sofrem de andropausa, que é desequilíbrios hormonais nas hormonas sexuais masculinas, só que a maioria dos homens, por enquanto, não valoriza muito, mas espero que com o evoluir consigam perceber que também podem beneficiar do equilíbrio hormonal. E não falamos só de homens com 50 anos, novamente. Temos aqui jovens na nossa clínica com 25, 26, 27 anos que têm déficits, por exemplo, de testosterona e que têm beneficiado muito com os reequilíbrios hormonais, as mudanças alimentares e com a suplementação. Portanto, não se esqueçam, homens, vocês também precisam de hormonas como nós. Em relação a como é que podemos ajudar estas mulheres, primeiro de tudo, em qualquer idade, pedir um perfil hormonal para perceber como é que está a orquestra de todas estas hormonas a nível do nosso organismo e na situação de haver um desequilíbrio, podemos então iniciar a suplementação e a modulação hormonal com hormonas bioidênticas. O que é que são hormonas bioidênticas? São hormonas naturais, molecularmente e estruturalmente muito semelhantes às nossas e, portanto, vão mimetizar as nossas próprias hormonas. Não têm os riscos nem os efeitos secundários das hormonas sintéticas e, portanto, irão beneficiar muito homens e mulheres que tenham estes desequilíbrios hormonais. Bem, acho que já me estou a alongar um bocadinho. Já agora lanço o desafio em relação a este último tema das hormonas. Nós vamos lançar agora, já é oficial, vamos lançar agora no início de outubro o novo livro do professor Pinto Coelho, o Hormonas, o Sumo da Vida. Se acharam interessante algum destes temas que falámos, sugiro que venham ter connosco e esclareçam as dúvidas que tenham e façam uma avaliação e leiam o livro para ver se identificam alguns dos sintomas que possam estar relacionados com desequilíbrios hormonais. Bem, espero ter-me portado bem. Beijinhos para todos. Adeus.